Então, na aula de hoje vamos falar sobre o encapsulamento, um outro conceito aqui da orientação a objetos. Na aula passada nós começamos a ver alguns outros conceitos de definição. Vimos o conceito de classe, método, atributo. Então, vemos o exemplo da classe empresa. Aqui criamos instâncias na empresa, que é você criar um objeto da empresa, preencher seus valores. Aqui na classe empresa nós temos 3 atributos: nome, CNPJ e endereço. Temos nossos métodos. Lembrando que, por convenção, orientação objeto, a gente sempre utiliza cada atributo, criar um get e set para fazer atribuição e buscar os valores de cada atributo. Então, para encapsulamento, ele consiste, resumidamente, em esconder os atributos da classe, né, para quem for utilizá-lo. Então, digamos que o motivo desse é que o desenvolvedor, se eu precisar usar um método que já existe, ele não precisa necessariamente saber o que ele está implementado. Então, se ele sabe o nome do método que ele pode ser utilizado, a implementação em si não precisa necessariamente ele saber o código. Tá? Então, um conceito de esconder é por isso. Tá? Aqui a gente tem o exemplo da classe de divisão. Então, ele tem esse nome realmente divisão e temos 2 atributos. É como se eu estivesse passando 2 números por parâmetro para eu fazer o cálculo dessa divisão de um número pelo outro. Aí ele tem um método para mostrar a divisão, quanto que deu essa divisão. E daí ele tem um método getSet. Tá? Então, o método set normalmente seria esse daqui assim, ó. Dias.num1. O dias significa esta classe, traduzindo literalmente. Então, esta. Pegar o campo num1, que é o do atributo, e vai receber o que eu estou passando no parâmetro, que é o próprio nome num1. Lembrando que quando se cria o atributo, automaticamente na nossa classe, ele é criado através da tecla Alt Insert, no projeto pelo NetBeans. Então, a gente cria automaticamente. Já para o set num2, o que ele está fazendo aqui? Normalmente, ele faria assim, dias.num2 recebe num2. Então, esse seria o padrão. Mas o que acontece quando a gente faz uma divisão de um valor, e o segundo valor que está fazendo a divisão, ele é 0. Então, ele dá um erro, ele dá divisão por 0. Tá? Então, essa divisão por 0, quem está utilizando essa classe não precisa se preocupar em tratar. Então, se eu passar um valor 0, vai acontecer o tratamento aqui no próprio set num2. Tá? Então, essa classe aqui a gente vai utilizar como exemplo. Dá para fazer aí no projeto de vocês. Vou aqui fazer ela primeiramente. Já vou copiar. Só pegar o de dentro aqui, porque a classe eu vou criar com o nome certo. Aqui copiei o código. Aqui eu vou criar uma classe nova, ou seja, eu estou em cima do meu pacote do projeto principal. Novo, classe Java. Aqui vou chamar divisão. Lembrando, sem o acento, primeira letra maiúscula. Já criou nossa classe. Como eu tenho o meu código que eu copiei, simplesmente colar aqui. Alt Shift F para fazer a organização do código. Fazer uns ajustes aqui, porque ele copia com espaços. E a outra maneira também, né, seria colocar os atributos aqui e criar o getSet automaticamente, através da tecla Alt Insert. Certo? Então, essa classe aqui ela foi incluída no nosso projeto. Então, está no mesmo pacote. Agora, a gente vai fazer a utilização dela, né, fazendo um exemplo com ela
na própria classe. Né? Na aula passada, a gente tinha utilizado o exemplo de criar instâncias da empresa. Né? Nesse caso aqui, nós não vamos fazer apagar e fazer o nosso exemplo de hoje. Tá? Então, sempre sugiro vocês comentarem o que tinha sido feito. Então, aqui a gente seleciona e Ctrl barra, a barra da divisão. Né? Aqui, se eu quiser colocar, então, digamos aqui, exemplo de utilização da classe empresa. Deixa comentado o código aqui. Aí, aqui, o que precisar, né, a gente faz aqui embaixo. Então, vou dar um exemplo aqui. Primeiro, eu preciso criar uma instância da classe, divisão. Eu vou chamar de divs, recebe new, divisão. Então, só lembrando, aqui o nome da classe, crio como se fosse uma variável, mas a gente vai utilizar ela como instância, né? E ela está iniciando vazia. Tá? Quando eu ficar com esse sinalzinho aqui que não está vermelho, você não precisa se preocupar, que o sinal aqui seria só um warning, tá? Então aqui, se você colocar o mouse em cima, está dizendo assim, a variável divs não é usada, né? É porque a gente não utilizou ainda. Então se preocupe se tiver um pontinho vermelho aqui, que daí tem um erro. Então, divs ponto. Não pegou? Divs ponto. 7 no 1. Primeiro número vou passar 4. Eu vou passar um outro número aqui, no num 2, vou passar 2. Um cálculo bem simples. Eu vou chamar um outro método aqui, que é o da impressão. Divs ponto divisão. Então, nesse método aqui, fiz para imprimir, né, a divisão de um número pelo outro. Vou fazer a execução aqui, Shift F6 ou apenas F6, já que a gente só tem um executável. Então aqui ele deu o resultado da divisão. Ó. Então quanto que deu a divisão é 2, né? 4 dividido por 2. Né? Vamos colocar um valor diferente aqui. Vou colocar 10. Vamos colocar um 3. Não vai dar uma divisão exata, mas deve mostrar também. Aqui ele mostrou a divisão arredondando por 3. Né? Isso porque aqui na divisão a gente não fez um tratamento, né, para ele mostrar o valor em decimal. Tá? Agora, vou fazer aqui uma divisão colocando o segundo valor como 0. Vocês verem. A gente sabe que o valor, qualquer número que for dividir por 0, ele não existe. Né? Então, ele dá divisão por 0, ele dá um erro mesmo. Como a gente fez um tratamento lá na classe, que daí a gente chamou de encapsulamento, ou seja, você está escondendo o que o método está fazendo, ele deu um resultado de 10. Por quê? Aqui na divisão, a gente fez, se o número for 0, ele vai receber 1. Então, 10 dividido por 1 fica 10. Tá? Agora, vamos fazer o método tradicional. O que ficaria aqui na classe se fosse o tradicional? Ficaria somente assim. Diz.num2 recebe 1,2. Né? E vamos observar o que acontece na execução por esse valor aqui. Então, 10 dividido por 0. Então, aqui ele ocorreu um erro que diz assim, erro do Java, né? Então, divisão por 0. Aí ele dá um erro chamado que a gente coloca aqui como no pointer ou math no pointer, tá?
ele dá uma exceção porque ele não conseguiu fazer esse cálculo. Tá? Então, esse negócio que acontece aqui é um erro que, se aparecer para o usuário, é algo muito feio, muito desagradável a nível de usuário. Tá? Então, não deve aparecer. Como a gente fez o encapsulamento nessa classe, que é um tratamento que existia quando o número for zero, aí ele não dá esse erro ali. Ah, professor, você pode até questionar, a divisão, o cálculo não vai estar certo. Realmente, aqui eu poderia colocar uma mensagem, mas a gente faz um tratamento para que não dê o erro para a nível de usuário. Tá? Então, a ideia do encapsulamento é essa. O padrão seria esse dis.num2, esse código aqui, e aqui a gente fez um tratamento caso o número venha a ser zero. Tá? Esse é o nosso conceito de encapsulamento. Tá? Esconder no método o que ele realmente faz. A nível de programador, quem utiliza aquele método não precisa saber exatamente o que ele tem na lógica do código.